A paz e a graça do Senhor Jesus. Vamos continuar a nossa leitura no livro de Apocalipse. Estamos no capítulo 8 e diz assim a leitura, verso 1. E, havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Todo o céu espera ansiosamente pelo cumprimento do propósito de Deus. Houve um silêncio no céu, aumentando ainda mais a expectativa dos ouvintes. E este selo abre com silêncio, sem fala, sem clamor, sem louvor. A própria palavra do Senhor nos ensina em Lamentações 3:26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Verso 2. João continua sua narração. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Então, este 7º selo é aberto para apresentar 7 anjos com trombetas. E estas trombetas chegam durante o tempo, enquanto os mártires descansam até que os seus companheiros, que deveriam ser mortos, sejam cumpridos. Verso 3. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Vamos observar que este anjo, ele age como se fosse um sacerdote, levando o incenso e as orações ao trono do Senhor. Foi uma das responsabilidades importantes dos sacerdotes levitas no Antigo Testamento. E aqui, talvez, seria o complemento ou a continuação do que está escrito no capítulo 5, no verso 8. Quando o Cordeiro tomou o livro, e está escrito, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Amém? Verso 4, então. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Davi já havia mencionado isso no Salmo 141, no verso 2. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício à tarde. Então acontece assim: o anjo coloca as orações dos santos junto com o incenso sobre o altar, e eles sobem desde a mão do anjo até diante de Deus. Verso 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. Houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Entendemos que o incensário servia para levar as petições dos santos ao Senhor, os seus pedidos, as suas orações. Agora, serve também para trazer a resposta divina. Se os santos pedem justiça, como está escrito no capítulo 6 e no verso 10, então é justiça que verão. Depois disso, o que acontece? Vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Verso 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Justamente este versículo é a transição que introduz a próxima série de 7. Primeiro nós tivemos as 7 igrejas, os 7 selos, e agora será introduzido as 7 trombetas. Verso 7. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então esta primeira trombeta nos lembra das pragas usadas para castigar os egípcios. Na 7ª praga, caiu chuva de pedras e fogo. Ainda nós não chegamos ao castigo final, então foi atingido somente uma parte, mais especificamente as plantas, a erva verde. Verso 8. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma
coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Como nós já comentamos sobre as várias interpretações do Apocalipse, o monte ou montanhas representam autoridades ou reinos. O mar servia como um dos principais meios de comércio, e neste sentido, a segunda trombeta pode sugerir um castigo que atinge a economia. O mar também pode representar os povos do mundo. O castigo aqui, então, seria a derrota de uma grande autoridade atingindo os povos da terra. Ou um grande meteoro que cai no mar e muda sua cor, com uma contaminação desconhecida. Pois, no verso seguinte, está escrito assim: e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. O mar, ele está cheio de vida, mas essa trombeta destrói 1/3 dessas criaturas. Também afeta o comércio, porque foi destruídos 1/3 das embarcações, dos navios, dos barcos. Verso 10. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Agora, na terceira trombeta, é a vez de ferir as águas doces, que são essenciais à vida do homem. Essa estrela tem características de ser um meteoro. Mas vamos conhecer mais sobre essa estrela. No verso 11. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Esta erva absinto representa a amargura, porque todas as partes desta planta têm um sabor muito amargo. E a administração a longo prazo pode ocasionar efeitos de uma convulsão epilética, danos neurológicos, transtornos digestivos e renais, alucinações, contração dos músculos, entre outras coisas. Imagine isso na água que você bebe. Verso 12. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Veja, se ainda havia uma conversa de que o que estava acontecendo era a natureza reagindo ao efeito estufa, a poluição, o desgaste provocado pelo homem, agora esta quarta trombeta toca nos corpos celestes. A quarta trombeta é típica de profecias de visitação divina, porque só o Senhor controla os corpos celestes. Isaías transmitiu a profecia contra a Babilônia desta maneira. Capítulo 13, verso 9. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz, e o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Mas voltando ao verso 12 de Apocalipse, esta trombeta ainda descreve um castigo parcial. Verso 13. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Um anjo com grande voz, e diz o ai 3 vezes, que sugere uma dor extrema que ainda está por vir. Mas, por enquanto, pausamos a nossa leitura no verso 13 do capítulo 8. Amém?